Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Vamos todo mundo pegar o caderno que a Gamers virou telecurso segundo grau e hoje o módulo é de Biologia. Está no ar mais um episódio de História Resumida. E é tempo de aniversário na Gamers 30, talvez abril ou maio de 1998. Foi caprichada, surpresa até entre o que eles costumavam fazer normalmente. Tem King of Fighters 97, os seus combos de 100%, Need for Speed 3, Darkstalkers 3 e, como mostra a capa, o já clássico RPG Parasite Eve. Esse jogo deu as caras por aqui e nessa ilustração já mostrou que um dos seus pontos fortes é mesmo o fanservice. Só que ainda não, tem um monte de coisa antes de chegar nesse jogo. Primeiro, tem os previews que começam em grande estilo com Zelda Ocarina of Time. Estava para chegar, mas ainda tinha muita desconfiança no ar. Botaram muitas fotos novas, já que estavam muito perto do jogo final, e por causa disso só uma vai virar vídeo por aqui. Dá pra ver mesmo como já estão quase lá depois de tantos anos de produção e de adiamentos. Depois tem uma olhada no futuro, que pra nós é o passado, porque nós já vimos também esses jogos no episódio desse ano. F-Zero X no 64 também. Esse tá quase para ser lançado. E também Pocket Fighter no PlayStation e o Real Bout Special. Esse deu o que falar. Já tava aqui com todas aquelas promessas que falou que ia fazer. Lá no final vou colocar os links para quem quiser ver ou rever esse episódio que cuidamos desses jogos. Vamos ver as notícias aqui. Primeiro tem as curtas, que queria mostrar essa que foi uma novela também, que praticamente só a Gamers acompanhou. E eu digo que foi só mesmo por ter sido um RPG, que foi o jogo das Guerreiras Mágicas de Heia, um exclusivo do Saturno. No Japão foi lançado no final de 95, e quando fez sucesso logo começaram os trabalhos de adaptação para lançar ainda no começo de 96 a versão americana. Só que até agora, quase metade de 98, ainda não existia nenhuma previsão de quando o jogo ficaria pronto. Uma coisa que não consigo acreditar é que um dos primeiros adiamentos, e que foi um dos mais longos, aconteceu porque os dois escritórios da SEGA, Japão e Estados Unidos, não conseguiam decidir se as guerreiras usariam os nomes originais japoneses ou então se teriam os nomes que elas ainda iam ganhar na adaptação americana do desenho. Ou também se usariam a abertura original, ou então uma nova, ou então a abertura americana. E muito mais coisa aconteceu no meio do caminho. Falam que até em certo momento tinha só um cara trabalhando na adaptação, só um programador fazendo tudo. E ainda tem mais histórias por aí pela internet que falam de que teve uma hora que o código do jogo se perdeu, que tiveram que fazer tudo de novo. Foi uma coisa muito feia. Zelda estava demorando e estava virando notícias, só que não estava ninguém olhando para as Guerreiras Mágicas aqui. Não cuidaram direito do jogo e deu que ele ficou com uma marca que deve ser inédita. Foi um jogo anunciado para o lançamento do Saturno, o lançamento do console, mas acabou sendo também o último jogo oficial lançado em território americano. Talvez, se não fosse exclusivo, tivessem cuidado melhor. Que parece que, no final das contas, ficou um jogo bom, acima da média de tudo que é RPG que a gente via por aí. Mas, ao mesmo tempo, ele só seria jogado mesmo pelos fãs, que lembro que, pelo menos isso, eram muitos. As Guerreiras Mágicas eram um dos pilares do sábado animado do SBT. Era Dragon Ball, Street Fighter, Fly e as Guerreiras Mágicas ali no meio. Se bem que eu acho que elas não passavam no fim de semana e sim durante a semana. Bom, quem souber, escreve aí nos comentários. Eram grandes tempos de qualquer jeito e o jogo foi lançado eventualmente. Em outras notícias, tem 2 páginas para falar do próximo videogame que vem aí também pela SEGA, o Katana, antes conhecido como Black Belt, White Belt e Dural. Katana foi o último nome antes de chegarem ao definitivo Dreamcast. Nesse ponto, a coisa toda já estava bem definida. No final desse mesmo ano, o lançamento aconteceu e as informações estavam certas finalmente. As especificações já falavam que seria um sistema poderoso tanto para 2D quanto 3D, e isso foi um acerto. E tem uma lista de jogos que botaram aqui, mas acho que nem metade virou realidade mesmo. Alguns devem ter mudado de nome, tem outros que foram só anúncio mesmo e cancelaram. Só que meses mais tarde o seu lançamento foi uma festa só e foi um ótimo início para depois acontecer tudo aquilo que já sabemos. Foi trágico mesmo.
Essa parte do Dreamcast vai encerrar as notícias e vamos ver direto lá o King of Fighters 97. Devia ser uma análise da versão do Saturno, mas como eles já fizeram isso com a do arcade, que ficou por volta de 98, 99% igual, resolveram usar esse espaço para explicar o que tem de novo na adaptação, que vocês podem perguntar se foi tanta coisa assim por causa dessa quantidade gigante de texto com letras pequenas que nós podemos ver bem aqui. Na verdade não. Se tem uma coisa que a Gamers fazia muito bem e sempre dava certo, era explicar as coisas além da conta. Não sei se porque eles queriam mostrar serviço ou porque queriam encher linguiça, só pra falar mesmo que eles faziam mais do que as outras revistas, mas aqui o que eles fizeram mesmo foi explicar um pouco da história dos jogos de luta, que se divide em antes e depois de Street Fighter 2. Foi aí que apareceu Mortal Kombat, a SNK lançava as suas séries, chegou o King of Fighters 94, a sequência de 95, as novidades, os personagens, aí 96 e aí finalmente 97. Um texto bem verborrágico, tentando colocar poesia demais para deixar qualquer fanboy puto da vida por tanta enrolação. Ou então feliz da vida por ver que os seus jogos favoritos realmente são dignos de um texto gigantesco. Se bem que eu realmente acho difícil que alguém tenha realmente parado para ler tudo isso de texto sem pular e ir direto para ver como é que eram os combos. E combos de 100% são o assunto aqui. Vários lutadores que têm várias formas de execução, mas a maioria é marcada por se aproveitar de bugs. Tem aqueles que são pura habilidade, aquele papo de cancelar movimento e coisa do tipo, que só desse jeito dá pra pegar o oponente caindo, por exemplo. Tem uns que são produtos de pura sorte, ou então só valem mesmo como curiosidade, porque eles são impraticáveis em condições normais de luta. Porém, como dão 100% de dano, estão aqui nessa matéria. O engraçado é que em certas partes do texto lá do começo, eles garantem que a maioria dos combos são inéditos e que só tem um ou outro que é amplamente conhecido. Só que eu lembro que já tinha uns 3 que antes de chegar à revista o pessoal da minha rua já fazia tranquilamente. E pelo jeito imagino que em outros lugares do mundo já tinha gente que tinha descoberto esses combos que tem aqui e até inventado outros que eles não colocaram aqui e pelo jeito não publicaram em edições futuras. Hoje em dia nós podemos achar aí pelo YouTube alguns combos ainda mais destruidores e fáceis de fazer. Só não dá pra passar muito tempo vendo esses vídeos de demonstração porque os caras fazem muita palhaçada na edição e colocam umas músicas que não combinam com o vídeo que eles estão fazendo e que estragam tudo. Eles também botam muito efeito, colocam uma transição de 30 segundos, colocam uns efeitos para parecer que é filme antigo. Eles fazem muita coisa que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Coloquei alguns aqui para ilustrar a matéria, como já deve ter percebido, mas foi difícil achar alguns de qualidade. E para finalizar essa parte, a conversão usa o cartucho de memória RAM e aquela história toda. O mesmo vale para o próximo jogo que também está no Saturno, mas luta com o terceiro capítulo de Darkstalkers, uma versão caseira que veio como de costume com um monte de coisa a mais, que antes de falar sobre isso, vamos colocar primeiro que a versão dos arcades, apesar de ser um bom jogo de luta, foi uma tremenda de uma bagunça. Esse terceiro foi uma reforma geral do jogo todo, e uma das coisas que fizeram foi sumir com alguns personagens e colocar outros novos. Depois lançaram as atualizações famosas que mexeram na jogabilidade e tinham os personagens secretos que logo falarei mais, e também aquelas coisas de balanceamento, aquelas paradas de sempre. Aqui no Saturno e na versão do PlayStation também, que saiu depois, eles resolveram deixar de conversa fiada e jogaram logo tudo dentro do Caldeirão da Bruxa. Recuperaram os personagens que se foram, habilitaram aqueles que eram secretos, botaram os novos também no meio disso tudo, colocaram um menu para mexer em tudo o que tem no jogo e também entregaram a experiência completa para afinal ir pra porrada do jeito que devia ter sido desde o começo. E que belo jogo fizeram aqui. Tinha tudo para ir muito longe. O velho sistema de round saiu e agora é uma coisa meio ao contrário. Dependendo de como for ajustado, os lutadores começam com uma certa quantidade daqueles morceguinhos embaixo da barra. Cada um é uma barra de energia completa. Quando é esvaziada, um deles vai embora e a luta continua sem interrupção, e vai assim até o final. É meio Killer Instinct, meio o Pocket Fighter, mas sem paradas mesmo. O cara toma o último golpe, cai, se levanta e já continua ali mesmo. Durante a luta, os golpes tiram lá sua quantidade de energia, mas uma parte desse dano fica na barra, e com o tempo ele se recupera sozinho. Isso é uma coisa que pode ser revertida com um dos novos ataques especiais, o Dark Force.
É ativado quando apertamos soco e chute ao mesmo tempo e vai consumir uma barra de especial. Durante alguns segundos, o jogador vai ficar sob algum efeito, é como se levasse a luta para dentro da sua própria dimensão. E em termos resumidos, é como ativar aquelas joias do Marvel Super Heroes. Tem um que fica mais forte, tem um que fica mais rápido, tem um que vai fazer aquela parada de ativar sombras que batem no inimigo, ou então o oponente vai ficar mais lento e mais fraco, vai ficar sem defesa. São coisas que duram bem pouco tempo mesmo. E dependendo do personagem, ele tem Dark Forces diferentes, se apertar soco chute fraco, ou médio ou forte. Falando em especial, a barra acumula até onde tu consegue ir. Isso realmente nunca foi um problema por aqui. A barra de energia diminui se usarmos o Dark Force, que acabei de falar, os especiais, óbvio, os ataques mais fortes, que são os golpes normais, que ativamos com 2 botões de soco ou de chute, aí eles ficam mais poderosos, e também os especiais que usam várias barras. Cada jogador tem um seu e é um golpe muito importante porque com eles é possível chegar até os personagens secretos. Esses especiais também têm comandos muito esquisitos, muito mais do que o secreto do Akuma. Imaginem um comando mais bizarro do que aquilo. Ele vai gastar lá 3, 4 barras de especial, é um golpe difícil também de pegar no inimigo, mas se acertar é uma recompensa que vale, realmente é um golpe muito poderoso. Na parte dos personagens, falei lá que tem todo mundo de volta, mas vale falar que os novos daqui tem a Chapeuzinho Vermelho, a Bibi Hood, a Mulher Abelha que se chama Kill Bee, a irmã da Morrigan, a Lilith, o novo protagonista que é o Jeddah, ou Jeddah, eu não gosto dele, e os 2 secretos Shadow e Marionette. Eles mostram que a criatividade estava em baixa por lá. Se jogar com o Shadow, o que vai acontecer é que ele se transforma no oponente que acabou de ser derrotado. E se escolher o Marionette, ele sempre vai se transformar no oponente atual. Daí dá pra imaginar que deve ter acontecido mesmo alguma pressão dos fãs para resgatar os personagens que tinham sido eliminados para que entrassem esses daí que copiam o inimigo. Lá no meio ainda dá pra achar as versões Evil e mais poderosa de 2 jogadores que fazem o papel de Akuma, ou melhor, fazem o papel de macumbeiro aqui dessa versão, e eles podem ser selecionados depois que forem vencidos. Como adaptação, a do Saturno ficou ótima. Não perdeu quase nada dos arcades e melhorou o que podia. Já vale só por cortar as limitações do arcade que eles foram inventar isso de que saem os personagens, entram os novos, voltam os antigos, versão balanceada, essas coisas que parecem que são besteira, mas que se juntar tudo realmente melhoram o jogo. A do PlayStation também repete a história que já conhecemos de outras adaptações. Muitos cortes, carregamento exagerado, todas as novidades que já vimos aqui nessa versão e no final nós temos um jogo que ainda dá para se divertir, mas ele tem que ser jogado com muita boa vontade. Talvez não tiveram tantas reclamações porque a série não tinha muitos fãs por aqui. Ou sejamos francos, porque foi uma análise da Gamers. Esse jogo de 97 foi o último lançamento da série. Depois disso, alguns personagens apareceram em outros crossovers da Capcom e também da SNK, mas jogo novo com as Criaturas da Noite nunca mais. Só tiveram as coletâneas e relançamentos em HD. Ainda teve uma ameaça de fazerem alguma coisa nova se a coletânea em HD vendesse bem, mas isso foi lá em 2011. Daí, como nada aconteceu desde então, acho que Darkstalkers parou por aí mesmo. Só que ainda tem mais. Com a sorte que eu tenho, vou levantar a bola de que isso vai acontecer. Um dia antes desse episódio ser publicado, a Capcom vai anunciar que eles vão lançar um novo Darkstalkers. E eu vou ficar com cara de bunda porque esse vídeo vai ser lançado dizendo que Darkstalkers acabou. Isso já aconteceu antes, quando falei do Resident Evil 1 que tinha ficado no GameCube e aí deu no que deu. Aí sempre é possível acontecer de novo. Vamos ver lá como é que fica. O resumo da história é: Darkstalkers 3 é um jogo muito legal. Se puder, jogue. Vamos seguir em frente com a revista e que a porradaria continua. Já vimos a turma que luta de mãos limpas e agora veremos o pessoal que luta armado. Primeiramente com um que é para protestar também. Aqui está o Bushido Blade 2, sequência daquele jogo excelente, que agora deram uma ampliada geral na coisa toda. Os 6 lutadores viraram uns 30 que eu nunca parei para contar. Tem gente que usa arma branca, tem gente que usa arma de fogo, tem muitos cenários, mais estilos de luta diferentes, porque agora se tratam de 2 clãs diferentes. Realmente um avanço que hoje ganhou só as tradicionais páginas de comandos e setas para fazer golpes. Isso também aconteceu mais adiante com o Real Bout 2 e o Marvel vs Capcom, e aí por causa disso esses jogos não serão mostrados hoje. Essas partes sempre ficam lá pro final para ocupar espaço das últimas páginas,
e também é aquela parte que quase nunca ninguém lê, eles também não escrevem quase nada por ali. E acaba que sempre é uma parte da revista que é muito mal diagramada e mal feita no geral. Só que de todos os jogos, foi muita sacanagem fazer isso com Bushido Blade 2, que é um jogo que não merece esse tipo de tratamento. É por isso que Bushido Blade 2 será devidamente tratado da forma que merece quando chegarmos a uma revista que tenha a sua análise feita do jeito certo também. E para nossa sorte, o próximo jogo, na verdade os próximos, seguem o mesmo estilo. Temos aqui a coletânea com os dois primeiros Samurai Shodown, que foi lançado só no Japão e só no PlayStation. Por isso ele se chama aqui Samurai Spirit. Essa pequena coletânea trouxe com certa demora os dois jogos em versões bem melhores do que as adaptações feitas há alguns anos para 16 bits. No caso do Samurai 2, finalmente ele foi lançado para outro videogame, que não foi o próprio Neo Geo. Tinha rodando por aí uma versão para PC que tinham lançado baseada na versão do Neo Geo CD, só que era muito difícil de achar, e mesmo quem conseguiu pegar uma ainda se enrolou muito com os menus que eram cheios de caracteres bizarros por causa do idioma. Foram lançamentos que ficaram bons, os cortes foram poucos e os carregamentos continuavam além da conta, como de costume. Ainda valiam para alguma coisa, mas praticamente só veio cumprir tabela mesmo. E depois dessa, como dizem por aí, nós vamos mudar o assunto de pato para melancia. Chega ao PlayStation também o Need for Speed 3 Hot Pursuit, perseguição quente. Não vamos confundir este com o lançamento de 2010 que não tem nada a ver. Aqui é no tempo que um Need for Speed novo realmente era motivo para se empolgar. Aqui no terceiro capítulo, já tinha a expectativa por um jogo ainda mais espetacular do que o segundo. Seguiram a mesma linha indo em busca de realismo e continuaram os cenários de propaganda de carro e as super máquinas que já conhecemos de outros jogos. E a correria também foi ampliada para muitos modos de jogo, sendo que na versão do PC também tem partidas online e uma comunidade de milhares de pessoas modificando o jogo. O modo que dá a esse Need for Speed seu subtítulo é um retorno ao primeiro jogo que tinha a polícia de olho na corrida. Só que aqui é uma corrida 1 contra 1 que eles vão fazer de tudo para botar água no chope dos jogadores. E não falo só de bloquear batidas, e sim de barreiras, cavaletes, espinhos no chão. Tudo que estiver ao alcance para parar os jogadores. A velocidade e a diversão, sem muita complicação, também ajudam a manter a sua vida longa. Aí tu vai lá, corre com todos os carros famosos, desbloqueia também o carro bônus que se chama El Ninho. Nome esse que a galera mais velha deve lembrar que nesse tempo só se falava do fenômeno meteorológico que esfriou o planeta e causou chuvas e isso e aquilo. E desde então nunca mais, eu acho. Seria muito bem-vindo se ele aparecesse de novo com esse calor que tá fazendo agora. Não sei se foi intencional chamar o carro assim quando o título do jogo tem a ver com calor. Seria uma boa sacada. E se foi, é um ponto extra. O jogo é recomendado na sua versão do PC, a do PlayStation também, só que ninguém deve ter reparado lá na hora de finalizar a programação que lançaram no PlayStation o modo de perseguição que só tem como fugir da polícia. No PC eles botaram um modo também para jogar como a polícia. Fora que também é um jogo muito melhor. Seja lá qual for que tu for jogar, tá recomendado. E para finalizar o episódio de hoje, vamos ver finalmente o jogo que botaram lá na capa. O RPG Parasite Eve, da Square. E como de costume, foi apresentado aqui com honras militares e praticamente já explicaram tudo o que tinha para saber, com exceção do que é o jogo realmente. Eles começam falando que essa foi uma produção que tinha também como objetivo ganhar o público americano, e que na sua equipe chamaram gente de Hollywood para montar o cenário, que é a cidade de Nova York, e fazer as cenas em CG. Essas estão destruidoras. A história vem de um livro lançado lá pelo Japão, que hoje em dia já virou filme, e podemos ver que esse pé na ciência, e mais lá na frente o uso de armas de fogo, também foi uma escolha voltada para quem ainda não tinha sido pego pelo negócio de magia, espadas e essas coisas que aparecem em RPGs japoneses com mais frequência. No design dos personagens dá pra ver também que o jogo é a porta de entrada para esse estilo mais japonês. O cenário é americano, as armas e o caramba e os personagens, tudo tem cara de americano e de realista. Só que a protagonista e a vilã são as únicas que parece que tem um pouco de estilo mangá na concepção. Nem o personagem que aparece depois, que é um cara japonês, ficou assim. Ele tem os traços sem ir tanto pro lado do mangá, e preferiram ir pro lado mais fácil e fazer o cara ser o engraçado porque ele é um otário, atrapalhado, que tropeça o tempo todo, só faz merda e essas coisas.
Só que quando chega no final, ele ajuda a salvar o dia. Ainda chegaremos nessa parte. A história parte de uma teoria que chegou perto de ser provada, que vou tentar resumir no necessário para que se entenda do que o jogo se trata. As mitocôndrias, que fabricam energia para as células funcionarem, de acordo com essa teoria, seriam parasitas que formaram uma simbiose com as células e, eventualmente, com a evolução, vão se libertar e tomar conta da coisa toda. Aqui no jogo, a liberação começou na noite em que a protagonista Aya, ou Eia, foi a uma ópera no Natal de 97. Foi quando eu ganhei o meu Nintendo 64 também. De repente, todo mundo que estava lá, plateia, elenco, policiais do lado de fora e todo mundo que estava perto começou a pegar fogo do nada. Esse é o começo do jogo e já emenda a primeira luta contra a grande vilã, que era a atriz principal da ópera. Nessa primeira luta, nós vamos aprender mesmo tudo o que tem para saber sobre o sistema de combate. Uma delas é que nós jogamos mesmo só com a Aya, não é uma equipe, é um personagem só. Podemos andar livremente pela área da luta e assim escapar de ataques enquanto nós esperamos encher a barra de ataque. Aí é nossa vez de fazer alguma coisa. Abre o menu e podemos atacar, usar item, magias, aquela história de sempre. E isso nos leva a falar porque Aya não virou churrasco quando as coisas começaram a esquentar no teatro. A mesma manifestação que fez a vilã aparecer, que a transformou no monstro que tem o poder de ativar as mitocôndrias de outros corpos, aconteceu com Aya também. Só que de uma forma diferente e também ajuda na hora que lhe deu as magias tradicionais de ataque, defesa e proteção. Principalmente quanto a ter seu corpo controlado. Ao final da primeira batalha, a vilã foge e quando nós vamos atrás dela descobrimos mais de como o jogo funciona. Melissa, a cantora de ópera, ganhou também o poder de fazer outros seres vivos passarem por mutações assassinas. E assim ela cria os inimigos que vão aparecer pela frente, tipo os ratos que passam pelos corredores que viraram monstros que atiram fogo. O esquema dos encontros também é diferente. Em vez de serem lutas aleatórias quando nós estamos andando para lá e para cá, o que vai acontecer é que sempre que nós passarmos por tal lugar onde uma luta já aconteceu, o mesmo inimigo vai aparecer de novo. Nós podemos entrar e sair de cada parte, repetir o procedimento para acumular experiência, só que uma hora as lutas param de acontecer e aí mesmo só saindo daquela área e voltando depois. Nessas batalhas nós vamos usar vários tipos de armas que são o destaque aqui. Elas são de fogo, pistolinha, rifle, essas coisas. O mais legal de fazer aqui é que cada uma se mostra como sendo a espada de fogo, a espada de gelo, a espada elétrica e assim por diante. Só que apresentado de uma forma diferente, que podemos falar a mesma coisa dos itens de proteção, que são equipamentos da polícia, tipo capacete, colete à prova de balas. E tem ainda uma função que acho que não programaram direito e escapou lá da produção, na parte de teste. E que praticamente vai te dar toda a força necessária para lutar qualquer batalha do jogo. A partir de certo momento nós podemos modificar as armas e usar um item que nós podemos pegar uma função que seja de uma arma e colocar na outra. E desse jeito nós podemos pegar todos os pontos fortes de todas as armas e colocar tudo só numa. E aí tu vai chegar no final, por exemplo, com um rifle sniper, que é uma metralhadora que dá tiro de fogo, de gelo, de ácido, que não precisa recarregar e aquela coisa toda. Eu, quando montei a minha arma, nunca mais tive problema com batalha. Pelo outro lado, eu acho também que é possível que tenham planejado fazer essa função desse jeito, porque quando a gente chega lá no final, não é bem de uma arma poderosa que a gente vai precisar para fazer o final. Então, isso aí meio que fica de boa. Os cenários são aquela mesma história do Resident Evil, do Final Fantasy, de que são fotos de CGs que não mudam na hora da batalha. É tudo no mesmo lugar e isso ajudou muito a fazer personagens muito bem detalhados para essa parte. Os gráficos dos filmes em CG também são animais, só que o jogo todo realmente sofre por não ter vozes. Não que fosse esperado que dublassem tudo, mas a essa altura do campeonato, bem que pelo menos essas cenas em CG poderiam ter umas falas. E o maior problema do jogo é mesmo o seu final, que pensei em contar com muitos detalhes, mas para não dar spoiler também, e não alongar demais o assunto, vou resumir que o trecho final do jogo, quando são várias batalhas contra formas do chefe que parece que vai ser espetacular, e acontece lá onde fica a Estátua da Liberdade e tal, acaba que as cutscenes e os diálogos dessa parte são um texto muito ruim, muito demorado e cheio de clichês.
mas daqueles bem baratos mesmo. Nem parece que foi uma coisa escrita pelo mesmo pessoal que criou o resto do jogo. E até esse momento ele era mesmo impecável, mas nessa parte estraga tudo o que aconteceu até agora. Tudo o que foi construído durante o jogo desaba. Na minha opinião, pelo menos, é uma resolução que realmente tira o brilho do jogo todo. Para quem jogou, vou resumir que o que me incomoda nesse final é o detalhe da pistolinha, que é meio um negócio que a gente já consegue adivinhar desde o começo do jogo. O detalhe da munição especial que vem salvar o dia no último momento e um sacrifício que não convence. Coisa bem sem imaginação mesmo. Tentaram fazer um negócio como se fosse reviravolta de filme de ação e não funcionou. Ainda aponto também que essas lutas são contra um ser supremo que parece aqueles inimigos super poderosos dos filmes do Dragon Ball, que são aqueles caras que aparecem do nada e por acaso são mais poderosos do que qualquer personagem que já existiu. Esse final é mesmo uma tremenda bagunça e a única razão de ainda ir lá e passar por tudo isso é que depois de zerar nós fazemos um novo save com toda a experiência e as armas que ganhamos, e aí pegamos uma chave que vai abrir o edifício Chrysler, que é um prédio real. O edifício Chrysler é tipo um modo Endurance. Nós temos que ir lá, escolher o melhor equipamento e itens e tentar chegar lá no topo dos seus 77 andares. É batalha atrás de batalha. A pegadinha aqui é que todos os monstros estão muito mais fortes do que o normal. Cada andar é um labirinto gerado ao acaso, e a cada 10 tem um chefe que vai te dar uma chave para pegar o elevador e descer para salvar o jogo lá no térreo. Aí tu vai lá, começa a subir de novo e vai lutar contra todo mundo de novo. Oh, que beleza! No final disso tudo vai ter o final verdadeiro do jogo. Isso depois de mais uma batalha que talvez nem seja um grande desafio, porque tu acabou de passar por um prédio inteiro lutando e ganhando experiência aos litros. Mas com certeza isso tem lá o seu fator de diversão e desafio. E também essa recompensa do final verdadeiro. Como eu falei lá no começo, esse jogo tentou ser uma porta de entrada. É relativamente curto para um RPG do seu tempo e mais simples do que os outros. É do tipo que tu pode pegar e jogar de boa hoje. Só vá preparado mesmo para encontrar um final ruim, que se tu morrer em qualquer parte desse trecho final, vai ter que voltar e assistir e jogar tudo de novo desde as cutscenes. É praticamente mais meia hora para fazer tudo de novo. E aí talvez tu consiga zerar essa primeira parte do jogo. Ainda assim, eu reclamei muito do final, mas é recomendado. Apesar disso tudo que vai acontecer no final, é um jogo muito bom e recomendado também. E a mensagem que vai ficar ao final do episódio de hoje é que nesse momento tem mitocôndrias aí dentro de ti também tramando sua libertação. Dizem por aí que elas ficam quietas quando acontece uma ajuda no Patreon. Não tenho bem certeza, mas só tem um jeito de descobrir. Por precaução, deixei o link do nosso aí na descrição do vídeo, junto dos nossos links de Facebook, Twitter e os outros contatos e amigos e parceiros. É só clicar nesses daí que tu vai dar uma grande ajuda pra nós. Agora, a sua curtida, comentário, compartilhada e todo o resto como é de costume do final de cada episódio. Essa foi a Gamers 30, abril ou maio de 1998, o aniversário da publicação. Agora um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente, um abraço a todos e até a próxima. 街に映るため息人混みに消えてくレス思い切り泣きたい夜更けはカクテルで乾杯冷蔵